Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos aqui ao nosso congresso, tudo sobre IoT, e hoje nós vamos falar sobre Embedded Machine Learning, ou como fazer o Machine Learning, desenvolvimento de Machine Learning na ponta da ponta, né, em dispositivos, em tiny devices, ou dispositivos muito pequenininhos. Sou Marcelo Rovai, sou engenheiro, recentemente terminei meu Master em Data Science, e o que tenho procurado é juntar essas coisas, entre a ciência dos dados, com inteligência artificial, eletrônica, etc. E com isso desenvolver aí alguns protótipos e, passar um pouco o que está acontecendo aí na tecnologia do nosso dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Conversar um pouquinho então sobre Embedded Machine Learning ou TNML. Bom, quando estamos falando da arquitetura clássica da IoT, eu tenho três componentes aqui, né, que é a percepção, a rede e a aplicação. A percepção, na verdade, ela está ligada ao mundo físico, né? Está ligada às coisas, né, desse mundo físico. Aqui são os sensores, né? Por exemplo, os sensores, atuadores do mundo físico, da onde eu capturo os dados para levar a minha aplicação, tá certo? Mas como eu faço isso? Isso é feito através dessa rede networking, que é exatamente que me leva os dados da camada da percepção, né, para a camada da aplicação, que é onde eu tenho serviços, né, que são entregados às pessoas. Então hoje, essa arquitetura clássica do IoT, eu tenho a camada de percepção que captura os sensores, que são levados à aplicação através das grandes redes, né, Wi-Fi, LoRa, etc. Eu tenho redes locais, redes de média distância, como LoRa e Sigfox, e de longa distância, como GSM, 4G, 5G, etc. E esses serviços, como Google, Microsoft e Amazon, são hoje os grandes, né, as grandes companhias que prestam serviços nas nuvens, né, para que a partir dos dados capturados aqui na camada da percepção, né, esses dados sejam trabalhados aqui, e aí eu consigo, através dele, rodar grandes modelos de inteligência artificial e com isso prestar serviços às pessoas, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor então isso, né? Os sensores que estão aqui no mundo físico, eles vão ser levados lá para as nuvens através do IoT, né? Essa conexão, nós vamos falar um pouquinho mais depois, entre o IoT e a inteligência artificial, que nós chamamos de AIoT, estou falando em Machine Learning, ou aprendizado de máquinas, que é um subconjunto dessa inteligência artificial. E o Deep Learning, um outro subconjunto do Machine Learning, é onde eu rodo redes neurais. O que eu estou falando aqui é, a partir dos dados coletados, o que eu vou fazer é treinar modelos aqui na nuvem, né? Por exemplo, imagina que os dados aqui sejam de imagens, e vou treinar modelos para identificação de imagens, saber se é um gato, se é um cachorro, etc. Né? Ou outro tipo de qualquer dado seriam treinados aqui na nuvem. Okay? Tem um inconveniente com isso. Quando eu trabalho na nuvem, uma característica, eu gasto muita potência. Quando eu falo que a Google está rodando modelos de inteligência artificial lá na nuvem, lá no data center deles, eu estou gastando muita potência, muita energia. E também, você vê, a rede que eu preciso para levar esses dados, depois ou mesmo para consumir esses modelos, a banda na área de comunicações que eu vou ter é muito alta. E, obviamente, um subconjunto disso é a latência, quer dizer, porque eu vou ter sempre tempo entre sair do mundo físico e chegar nas nuvens. Uma maneira de eu contornar isso tá legal, uma vez que eu treinei esse modelo na nuvem, em vez de eu rodar o modelo na nuvem, executar o modelo na nuvem para novos dados, eu venho aqui para a borda do meu mundo físico, para o edge do meu mundo físico e executo esse machine learning, né, aqui na borda do mundo físico. Né? Ou seja, eu vou trazer este modelo que foi treinado lá na nuvem para ser executado, né, e fazer uma inferência aqui na borda. Com isso, obviamente, eu vou gastar muito menos energia, eu vou gastar muito menos banda, porque eu, na verdade, não vou precisar levar nada para a nuvem, vou ter baixa latência e indiretamente eu vou ter mais privacidade, porque imagino que uma foto capturada aqui no mundo físico não tem que levar essa foto lá para a nuvem, eu já processo ela aqui, não é? Quando você está lá com o seu iPhone, por exemplo, e ele reconhece meu rosto para abrir, na verdade o que eu estou fazendo fazendo machine learning ou edge AI. O que eu estou fazendo é inferindo, né, executando um modelo de reconhecimento facial dentro do meu telefone. Isso não vai lá para o site da Apple, ele é executado dentro do meu telefone. A minha imagem não vai para lugar nenhum, fica lá dentro do telefone. Com isso aumenta a minha privacidade.
E hoje, que é o tema principal da nossa palestra de hoje, é que nós vamos... eu posso até sair dessa borda e ir lá para dentro mesmo do mundo físico. Eu posso pegar esse modelo e fazer com técnicas de redução dele de tal maneira que eu vou executá-lo em modelos muito pequenos, vou transformar pequenininho e vou executá-los em máquinas pequenas, com pouca memória, com pouca energia. E essa é a característica do TinyML, que é o que nós vamos explorar no dia de hoje. Okay? Muito bem. Para fechar, é interessante que vocês veem, segundo a Harvard Business Review e a Cisco, nós estamos falando que hoje, né, durante a época que nós estamos hoje, 5 quintilhões de bytes. Muitos bytes de dados são produzidos a cada dia através do IoT, mas muito pouco é utilizado desses dados. E também é interessante a gente ver que hoje eu tenho bilhões de dispositivos, né, inteligentes aqui nesse mundo físico, onde muito poucos são aproveitados para o TinyML, ou estão preparados para que eu possa executar né, modelos de machine learning neles. Então, ou seja, nós estamos falando de uma era onde eu tenho um potencial tremendo, eu estou exatamente no limiar de uma mudança de paradigma, onde todos esses dispositivos de IoT inteligentes que eu tenho no mundo, eles poderiam executar modelos de inteligência artificial, né, para atividades específicas. Né, com isso simplificar, aumentar a privacidade e simplificar operações. É o que nós vamos comentar. Que exemplos reais eu estou falando? Do que eu estou falando de verdade? Por exemplo, quando a gente fala do EdgeML, na verdade, hoje em dia, existem muitos exemplos e que a gente está acostumado e nem percebe. Por exemplo, hoje em dia o pessoal comenta que o Edge AI é fundamental para, por exemplo, para controlar carros autônomos. Por quê? Primeiro, eu tenho, por exemplo, reconhecimento de fala. Eu posso ter um speech recognition, modelos de reconhecimento de fala acoplados ao carro. Quer dizer, quando eu posso dar comandos de voz e o carro executar isso. Mas isso também, o meu telefone faz isso hoje. Hoje, quando você pode dar comandos para o seu telefone, e o telefone executa, ou comandos para dispositivos de assistentes pessoais, como uma Alexa ou um Google, não é? Então são dispositivos que reconhecem essa voz e essa voz é transformada em comandos. Então isso já é uma realidade hoje. Eu tenho, por exemplo, reconhecimento de imagens. Quer dizer, o carro eu tenho lá, onde eu tenho câmeras no carro que reconhecem um outro carro e o carro atua em acordo a isso. E essas imagens não estão sendo levadas para a nuvem e voltando. Não, o próprio veículo autônomo, ele toma a decisão da velocidade que ele tem que ir ou toma decisões de segurança baseado nas imagens que ele está vendo. Então isso já estou executando inteligência artificial na borda, ou seja, aqui dentro. Apesar que num carro eu não tenho tanta limitação aí como com energia, por exemplo. Né? Não estou falando de miliwatts, eu estou falando de alguns watts, eu tenho bateria dentro do carro, eu tenho uma série de... não chega a ser uma grande restrição, mas a latência aqui é muito importante. Por isso que se fala que o 5G, aí sim eu vou poder tirar parte dessa... até tirar parte do que hoje o Edge AI faz dentro do carro e levar isso para a nuvem de volta, porque com o 5G eu não teria essa latência que eu tenho hoje. Mas vamos ver, por enquanto a realidade é um carro autônomo, ele trabalha fundamentalmente com aplicações de Edge AI ou Edge ML. Os dois termos são muito intercambiáveis, mas lembra, o Machine Learning é um subconjunto da inteligência artificial. Então também vocês vão ouvir muito Edge ML ou Edge AI, ok? Um outro, por exemplo, reconhecimento de imagem, né? Como eu comentei um pouquinho antes aqui, você tem reconhecimento no teu telefone para abrir ou fechar o telefone, que também esse reconhecimento de imagem é feito no telefone. Hoje eu já tenho, por exemplo, aspirador de pó, que reconhece imagem de alguns objetos, como um chinelo, uma meia ou uma cadeira, e ele se desvia dos objetos porque ele reconhece o objeto, ele sabe que é para ele desviar daquele objeto, ele não vai passar por cima do... E tem objeto que ele vai passar por cima e tem objeto que ele não vai passar por cima. Então você pode programar dizendo, olha, se você encontrar uma cadeira, desvia, se você encontrar um chinelo, você passa por cima, algo assim, você decide. Né? Porque ele consegue, não é só ter o obstáculo, ele consegue saber que obstáculo é esse através de imagem. Então isso, eu diria que no dia a dia nosso, hoje já é uma realidade, a gente nem percebe o quanto você usa de Edge AI ou Edge ML. Mas, de novo, a tônica da nossa conversa hoje é o Embedded Machine Learning, ou TinyML, né? TinyML,
Aí nós também já temos muita coisa que são utilizadas, mas a gente nem percebe. Por exemplo, eu tinha comentado de reconhecimento de fala, né? Mas eu tenho uma outra área que nós chamamos de KWS, ou, né, o Keyword Spotting, que nada mais é do que quando eu falo Alexa, a palavra Alexa, eu ligo a Alexa, ou Ei Google, por exemplo, são esses keywords spotting. Eu preparei esse cara para que ele interprete essa palavra e aí ele se conecte com a nuvem a partir daí. Mas o reconhecimento da palavra Alexa ou Hey Google, ou Hi Google, ou Que Google é local, ok? O mesmo, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, a Nest com controle de temperatura, que eu defino a temperatura, ele tem sensores, ele está programado para ter uma série de atividades dependendo das condições. Então ele mede a temperatura local, ele pode ter outras informações e tomar decisões a partir de inteligência artificial, não é? E interessante, a própria Next, por exemplo, tem o que nós chamamos o equivalente, em vez do Keyword Spotting, eu tenho também o Key Image Spotting, que é exatamente o que é. Eu posso, por exemplo, ter uma campainha que reconhece se uma pessoa chegou ali. Então, eu não sei se é o Marcelo que chegou aqui na campainha, mas eu sei que uma pessoa chegou na campainha, não é o gato que está passando ali, etc. Eu consigo diferenciar. E se é uma pessoa, aí eu me conecto a um sistema central, aí eu vou pegar até a imagem da pessoa e verificar, aí, por exemplo, num Edge AI, né? Aí sim, numa coisa num outro equipamento um pouco mais sofisticado, e eu vou ver quem é essa pessoa. É alguém da minha família, não é alguém da minha família, ou eventualmente até enviar para a nuvem a informação. Mas detectar se é uma pessoa ou não por imagem, eu faço na própria campainha. E o importante é que tem que ser com baixíssima... Porque, imagina, eu estou constantemente com a câmera ligada, constantemente tirando amostras das imagens do ambiente e verificando se é uma pessoa ou não. Isso tem que ser feito de maneira com alta qualidade, com alta, né, com alta acurácia nisso aí, né, com pouco erros, mas gastando muito pouca energia, né? Outro caso, por exemplo, são um relógio inteligente, como o iWatch, por exemplo, né? E, na verdade, ele tem vários sensores internos. Eu tenho sensores, por exemplo, de movimento que verificam se eu movi meu braço. Então, dependendo se o meu braço fez uma rotação de tal maneira que a parte frontal ficou olhando para o meu rosto, é porque eu quero que o relógio abra. Então, ele vai ligar o relógio. Ele faz isso tudo, ele está constantemente monitorando. Ou eu posso fazer se uma pessoa caiu. Ele pode detectar isso. Então ele está constantemente isso. Ou um sistema neurológico, como a Neuralink, né, do Elon Musk, que acabou de sair, que vai plantado no cérebro, que vai capturando através de uma pequena bateria, quer dizer, ele está aqui, ele não está mandando nada para nada. Ele captura os sinais do cérebro e toma decisões a partir desses impulsos que o cérebro dá. Não é? E uma coisa que é largamente utilizada, que é, por exemplo, detecção de anomalias. Por exemplo, hoje eu tenho empresas como a SenseIML, que, por exemplo, eu tenho sensores que verificam cracks em grandes estruturas, como barragens, por exemplo. Se tem movimento, eu posso fazer isso por som, posso fazer por movimento dos sensores acoplados. Ele toma decisões de ligar alarme ou não a partir disso. Quer dizer, ou seja, o mundo está indo bastante nessa direção, não é? Então, para fechar esse ciclo, o que eu comento, quando nós estamos falando, então, voltando à nossa velha clássica arquitetura do IoT, na verdade o IoT, então, é esse mundo de sensores conectados às nuvens, né? Mas hoje o que a gente vê, na verdade, é essa nuvem do IoT com seus dispositivos, na verdade, conectados com a inteligência artificial. E as duas coisas juntas é o IoT, que nós hoje vemos largamente aí sendo utilizado. Legal. Então que nós estamos nesse ponto aqui, que eu procurei falar até agora com vocês, então é mais ou menos posicionar vocês o que era, onde entra o TinyML, certo? Quer dizer, então, dentro desses dispositivos embedded aqui. A gente vai agora entrando um pouquinho mais adentro. Legal, vamos lá. Muito bem, vamos supor que eu tenho aqui dentro dos dispositivos conectados à minha nuvem, eu tenho uma câmera e um celular. Na verdade, hoje em dia os dois estão ligados, né? Mas eu quero tirar uma foto daqui, tá certo? E determinar o que é essa foto. Então, por exemplo,
Vamos ver que eu tenho o meu gato, o meu famoso gato, não é? E eu quero saber o que é isso, eu não sei o que é. Né? Eu quero olhar, tiro a foto e meu telefone me diga o que é esse bicho. O normal, né? O normal, em condições normais, o que eu faria? Eu vou pegar essa foto do gato, na verdade o que eu tenho aqui é uma foto, né? Eu tenho vários pixels, essa aqui num exemplo, por exemplo, eu tenho 146% e 146 pixels aqui de altura por 134 pixels de largura e com 3 bytes, né? Pelo RGB, para me dar o colorido. Muito bem. Isso aqui, na verdade, se eu multiplicar, eu estou falando de. Eu tenho, na verdade, 57.487 pixels, que isso me dá mais ou menos aí, né? Pensando que um pixel é um byte, eu estou falando de mais ou menos 57 kilobytes. Então, quando eu tiro, para tirar essa foto, né? Quando a máquina tira, vamos dizer, de maneira bem simplificada, eu gero um sinal de 57 kilobytes. Eu vou levar isso lá para minha inteligência artificial lá da nuvem, ela vai olhar essa foto, vai olhar o modelo que ela tem lá e vai devolver 3 bytes apenas, dizendo, isso é um gato, né? E devolve pro celular. Obviamente que é o grande problema aqui, a latência, como a gente já comentou lá atrás, né? Quer dizer, entre eu gerar isso aqui, levar para a nuvem, voltar só para saber que a identificação que isso era um gato, eu perco muito tempo. Em vez de ser o gato, podia ser eu quando abrindo meu iPhone, né? Então eu não quero isso, tá ok? Então qual que é a solução? Como já comentamos, quer dizer, o que eu vou fazer, em vez de lá, eu vou trazer essa tecnologia, eu vou trazer essa inteligência aqui para a borda, não é? Então o que eu vou fazer, na verdade, a partir do momento, trago a inteligência para cá, porque a partir do momento que eu tirei essa foto, o próprio meu telefoninho, dentro do telefone, ele já vai lá e identifica, esse é um gato, ou esse é a pessoa, esse é o Marcelo. E com isso eu não circulei aqui não fui lá para minha nuvem e voltei. Eu resolvi o problema na borda da rede, né? Fora de lá. Então esse é o meu Edge AI, não é? Exatamente pelo crescimento, pelo grande crescimento de telefones, né? Do poder de processamento nos telefones, a quantidade de aplicações de inteligência artificial que os próprios telefones hoje executam, e aí eu estou executando na borda, é fenomenal. E não é só telefone não, pessoal, tá? Eu posso ter isso em equipamento, eu usei um exemplo aqui eu já fiz, quem me conhece já viu alguns projetos que eu desenvolvi, né? Estão até aqui no nosso site, usando um Raspberry Pi, por exemplo, para fazer identificação de objetos, né? Reconhecimento de objetos, reconhecimento facial, identificação das coisas, né? Então eu posso fazer isso, eu estou fazendo sem me conectar com a rede, eu estou executando os modelos dentro de um Raspberry. Eu posso fazer isso dentro do próprio browser, né? Hoje em dia, por exemplo, a Google desenvolveu o TensorFlow, né? O TensorFlow, tanto o TensorFlow Lite, que faz com que eu gere modelos, né, que possam ser rodados em telefones ou pequenos computadores como o Raspberry, eu posso fazer para rodar usando JavaScript dentro dos browsers. Então é fantástico. O próprio browser, ele captura a foto e ele já toma decisões, né? Com Compose Estimation, reconhecimento de fotos, uma série de atividades que o próprio browser tem condições de fazer. Então isso é muito legal, né? Isso é bem o clássico do Edge AI, mas o que a gente está comentando hoje é mais do que isso. Quando eu coloco do TinyML, eu estou falando que eu vou para a borda da borda. Eu vou tentar levar o modelo de inteligência artificial para dispositivos muito pequenininhos, né? Então imagine que você tem aqui, eu quero um exemplo, eu grifei um microfone aqui, por exemplo, porque eu quero capturar um som, que é exatamente o que acontece quando eu tenho um assistente pessoal, né? Então, por exemplo, suponha que eu tenha a minha Alexa aqui e eu fale, Alexa, né? O que eu quero fazer? Eu quero dar um wake up, eu quero que a Alexa acorde, né? Na verdade, pessoal, eu estou rodando aqui dentro da Alexa um modelo de inteligência artificial que ele só serve para fazer spot de palavras. Ele fica o tempo todo, o microfone está ligado aqui 100% do tempo, mas ele não está capturando o som. Muita gente tem as teorias das conspirações, o pessoal da Amazon está me ouvindo o que eu falo. Não é verdade. O que eu estou fazendo, na verdade, eu tenho um chipzinho ali dentro, muito pequenininho, esse chipzinho está
ouvindo o ambiente, separando o ambiente em palavras. Tudo que ele está ouvindo, ele vai quebrando em palavras de um segundo, na verdade, menos de um segundo. E a hora que ele interpreta que alguém falou Alexa, o que ele faz? Aí ele acorda, não é? Ele acorda e se conecta lá com a nuvem, onde vai ter um modelão lá na nuvem para fazer outras coisas. Então ele vai interpretar, em muitos casos, às vezes até nesse caso específico, ele vai interpretar a voz inteirinho lá. Então quando eu vou falar, ela vai interpretar, vai levar para a nuvem, vai ver o que eu falei, principalmente se é português, né? Em alguns casos hoje eu já consigo fazer a interpretação de voz no próprio dispositivo. Em inglês já é comum. Eu consigo rodar um outro aplicativo aqui, eu vou comentar isso mais tarde, até num projeto que eu, aqui daqui a pouquinho, um projetinho que eu fiz, onde aqui dentro do próprio dispositivo a gente roda, tá? Mas isso é muito legal. Então, na verdade, eu já estou fazendo duas coisas aqui, olha só. Eu estou no nível do microprocessador, né? No nível na verdade é um microcontrolador aí que está ali dentro, né? Eu vou executar esse modelo e com isso eu vou evitar problemas de latência, como nós comentamos, o consumo de potência vai ser pequeno e eu tenho segurança também. A segurança é muito maior porque eu não estou andando na nuvem. E quando realmente eu só ligo e só vou mandar para a nuvem depois que eu, como dono disso aqui, acordei ele e mandei ele para a nuvem, né? Então é isso aí, pessoal. Então, resumindo, o TinyML ele vai habilitar essa inteligência de máquina, né, muito próxima do mundo físico, dentro do mundo físico, basicamente, né, embedded no mundo físico. Então isso aí é muito legal. E, por exemplo, um caso real que nós vamos ver hoje aqui, por exemplo, eu vou mostrar agora um exemplo rápido, na verdade eu só vou fazer uma mostração e depois a gente vai até programar com mais a fundo. Mas, por exemplo, um exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu peguei um Arduino, né, que um Arduino é uma plataforma de desenvolvimento baseada, né, no caso o Arduino Nano BLE Essence, ele é baseado num chip, né, o core dele é um ARM Cortex M4, pequenininho, de alguns milímetros por alguns milímetros, né, que está aqui dentro dessa caixinha, né. Então basicamente o que eu tenho na verdade aqui é um microfone que captura o som e vem para esse ARM, e esse ARM aqui vai executar então um modelo de inteligência artificial. Então nós estamos falando, pessoal, do TinyML, né, do TinyML, que é executar a inteligência de máquina, machine learning, dentro de dispositivos muito pequenininhos mesmo, né, muito pequenininhos, né. Então, por exemplo, só para eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu tenho aqui o Arduino, eu estou capturando informação aqui no microfone que está capturando o som ambiente. E a partir daí ele vai tentar identificar algumas palavras. Também só um pouquinho de teoria, isso aqui a gente chama de Cascade Detection, né? É um modelo multistágio. Por quê? Porque o Arduino, esse pequenininho aqui, esse Arduino Sense, ele vai ficar continuamente, né? O tempo todo aqui, ó, o tempo todo, sem parar, ele vai estar ouvindo o som, né? Ouvindo, né? Ele vai rodar esse modelo e a partir do momento que eu detetei a palavra que eu quero, eu fiz o spot, né? Detetei a palavra para ele acordar, eu vou mandar um comando para um segundo dispositivo mais inteligente, que ainda é um Edge, um dispositivo Edge, que no caso é um Raspberry. E esse Raspberry, dentro dele tem também um modelo, por exemplo, ele usa aqui um modelo de inteligência artificial para speech recognition. Ele vai ouvir o que eu estou falando e vai transformar isso em palavras, ele vai conseguir entender o que eu estou falando, né? Interpretar isso, consegue até escrever isso, né? E vai pegar esses comandos, por exemplo, algumas coisas ele consegue reconhecer e já responde para mim na hora, e outras ele vai se conectar lá com o cloud, com a rede, né? Fazendo uma coisa maior, tá? Então vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. O que eu tô falando? Yes. What time is it now? It's 2:04 p.m. Yes. Percebam cada vez que eu falo yes. The current temperature in Pueblo Lobarnche is 80 degrees. Yes. What's my name? Your name is Marcelo. Yes. What's your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? Viram? Então o que eu tenho aqui
cada vez que esse cara deteta a palavra yes, né, eu programei esse Arduino para que acenda o LED verdinho aqui, né, e através desse pino aqui ele manda um comando aqui para dentro do Raspberry, acionando um software onde eu emulei um Google Assistant nesse Raspberry. Né? E ele então, aí ele liga o microfone dele. Eu tenho também, olha, eu tenho dois microfones. Eu tenho dois microfoninhos aqui, ó, aqui e aqui, tá vendo? Isso aqui são microfones, tá? Essa plaquinha é um microfone e microfone. Aí a partir desse momento, esses microfones, eu fiz interessante, quer dizer, quando ele deteta, vocês viram que os LEDs brilharam aqui, né? Fiz uma dança de LEDs aqui. E esse microfone ouviu o que eu falei, e aí foi simplesmente dentro do Raspberry, fez a interpretação. Teve coisa, quando eu perguntei a temperatura, na verdade, ele foi, se conectou com a nuvem lá da Google, viu qual que era a temperatura nesse momento em Lobanet e me devolveu. Na verdade, eu acabei deixando em Fahrenheit, né? Mas ele devolveu. Ele sabia onde eu estava, porque ele olhou, etc. Tá? Então isso é bem legal, né? Entrando um pouquinho mais, quer dizer, o que a gente fez aqui, né? Só para recordar. O que nós fizemos foi, o Arduino fica constantemente ouvindo através do microfoninho digital que está na plaquinha dele, ele fica ouvindo o tempo todo, o que as pessoas estão dizendo, tudo que ele vê, ele vai fazendo samples de 1 segundo em 1 segundo, né? Com uma frequência de 16 kHz, e a cada vez que ele captura esses dados, ele gera 16 bits de dado. Muito bem. Isso vai ser pré-processado, né, essa informação de som, que é esse jeitão aqui, né, que é uma variação de, né, essa captura de som e a potência ao longo do tempo. Eu faço um pré-processamento, onde eu dou uma limpada, dou uma alisada, tiro um pouquinho de ruído, e depois eu crio uma espécie de fotografia desse som. Né? Na verdade, eu faço um FFT, uma Transform Fourier, e aí tiro uma foto desse som. Essa foto do som, que na verdade é como naquele do gato lá que tinha 100 e pouco por cento e pouco, então esse aqui tem 49 por 40, essa fotinho. Eu entro num modelo de inteligência artificial, um modelo de uma rede neural, que a partir dessas fotos de entrada, ele me vai sair com 4 possibilidades. Ele vai sair com um tensor, a gente chama de tensor de saída, né, de dimensão 1 para 4, ou seja, ele vai sair com 4 números, que na verdade são probabilidades. Qual a probabilidade de ser silêncio, ninguém está falando nada, qual a possibilidade de ser uma palavra desconhecida, e principalmente o que interessa, qual a probabilidade de ser um yes e qual a probabilidade de ser um no. No caso desse programinha, se fosse um yes, aí o que eu faço aqui agora, eu faço um pós-processamento onde eu dentro do meu programa eu falo, ó, se for um yes e tiver maior que 80%, eu tomo uma ação. Qual ação? Eu vou acender o LED verde e vou mandar um sinal pro Raspberry. E se for um no, acendo o vermelhinho. E se for chuchu, aí eu não faço nada. Entendeu? Vai estar dentro do desconhecido. Ou se está em silêncio, também não faço nada. Então, esse é o caminho que nós seguimos para detectar, né, para detectar a palavra yes, nesse caso. E o yes é o equivalente ao Alexa, etc. Nós vamos fazer um exemplo prático eu vou criar a minha Alexa, vou criar o meu Hey Google, né? Vou criar o meu Oi Hoss. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá ok? Legal, então. Até aqui, beleza? Acho que deu pra gente ter uma ideia do que nós estamos falando, certo? Nós estamos falando de modelos que são treinados lá em cima na nuvem, e aí nós vamos fazer a inferência desses modelos em pequeninhos, em dispositivos muito pequenos, ok? Legal, tudo isso é inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho do que é inteligência artificial, ok? Vamos lá. A inteligência artificial é qualquer coisa que você faça, que pode sentir, que pode atuar, que pode se adaptar, etc., é inteligência artificial. Né? Que teve um boom monstruoso nos últimos anos, exatamente por causa da quantidade de dados que a gente tem. Né? Nem tudo que é inteligência artificial é machine learning, ok? Mas a machine learning ela é um subconjunto da inteligência artificial. Quando eu aplico algoritmos, né, em dados, né, de maneira a tentar entender como é que esses dados estão, qual é o behavior desses dados, como é que esses dados, encontrar padrões dentro dos dados, essa é a função do machine learning. Né? São algoritmos que procuram entender a partir dos dados, né, qual é o comportamento desses dados, extrair inteligência desses dados. E o Deep Learning, na verdade, é um subconjunto do Machine Learning, onde
Os algoritmos que eu uso, na verdade, são algoritmos baseados em redes neurais, que a gente vai falar rapidamente para vocês terem uma ideia, que é o que nós vamos usar nos nossos exemplos, que é o que está sendo usado hoje em dia, né, no TinyML, quer dizer, exatamente você usar redes neurais que normalmente eram de computadores enormes, para levar isso para dentro de pequenos chips, não é? Então, por exemplo, uma maneira de você ver isso, por exemplo, existe o clássico exemplo, né, de inteligência artificial, de machine learning, que é você diferenciar entre cães e gatos. Você entregar um monte de fotos para uma rede uma rede neural e essa de multicamadas, e essa rede neural vai determinar se aquilo é um gato ou se aquela foto é de um gato ou aquilo é um cachorro, não é? Esse conjunto de redes neurais de multilabel é o que nós chamamos de deep learning, né? Porque eu tenho várias camadas, mais do que 3 camadas é deep, de profundo, né? Agora, rede neural, o que quer dizer isso, né? Quer dizer uma rede de neurônios, quer dizer, cada bolinha dessa daqui, cada pontinho desse aqui é um neurônio, né? É um neurônio, cada pontinho desse. Mas o que é esse nó ou esse neurônio, né? Exatamente, esse nó é um neurônio. E por que neurônio? Porque ele é baseado no neurônio, né, do cérebro humano. Não é isso que é legal. Um neurônio humano, basicamente, ele tem os dendrinos que são lá, né, as conexões, né, com os dendrinos eles se conectam a outros neurônios e ele tem um eixo, né, que vai e transmite esses impulsos para um próximo neurônio. Então eu capturo aqui, eu capturo sinais aqui, olha, esses caras, esses dendrinos vão capturar sinais elétricos que vão ser transmitidos para a saída, né, para outros neurônios. Então eu vou conectando esses caras. Eu posso, por exemplo, dizer, então, posso falar, então aquela bolinha ali, que é o neurônio, é um cara que está recebendo entradas, né, e está levando essas entradas para a saída, né? Eu poderia, então, fazer uma equaçãozinha. Então, o que eu tô, por exemplo, o sinal que eu coloco na entrada de um neurônio multiplicado por um certo peso, eu posso fazer uma somatória ponderada disso aqui e me dar o sinal de saída, né? Em termos matemáticos, olha lá. O sinal de saída é a somatória de cada uma dessas entradas aqui, né, do neurônio multiplicado pelos seus pesos, né? Então, porque imagina que esse aqui é 0, então não levo em consideração. Esse aqui é 1, eu levo bastante em consideração. Esse sinal é 0,5, ele vai entrar metade, percebam? Então, conforme eu vou variando esses Ws aqui entre 0 e 1, por exemplo, eu vou dizendo o quanto eu quero pegar dessas entradas. E posso, em geral, eu vou somar uma entrada à parte, um bias, né? Que basicamente é um valor fixo, né? Que não tem nada a ver com os sinais de entrada, com isso para fazer um certo ajuste. Tá? Na prática, na verdade, eu somo uma outra caixinha aqui que a gente chama de ativação de função, né? Que é a partir dessa somatória, né, eu aplico uma função, coisa simples, tá? Por exemplo, se a somatória aqui der menor que 0, eu mantenho 0, não quero um número negativo, e se der maior do que 1, eu mantenho 1. Então eu posso fazer uma função degrau, ou eu posso fazer, o que é muito comum, se é valores menores que 0, a saída é 0, né? E se for maior do que 0, eu acompanho. Então, se aqui a somatória deu 5, a saída 0,5, a saída é 0,5. Se aqui deu 0,3, seria 0,3. Quer dizer, então, na verdade, é 0, 0, 0, 0 e depois começa a subir aqui, né? Chama, por exemplo, ReLU. Né? Ela é reta, reta, reta até 0 e depois ela começa a subir igual à entrada. O que entrei na entrada sai na saída. Mas isso não importa, isso é um detalhe, mas o que eu quero passar para vocês hoje é cada bolinha é um neurônio, tá ok? E mais importante, pessoal, essas coisinhas, esses Ws e esse B, quer dizer, esses valores que estão aqui, que são os pesos ponderados, né, os pesos que eu vou multiplicar as entradas, mais o valor independente, nós chamamos, são os parâmetros desse neurônio. E como voltando na rede, naquela rede que a gente comentou, né, voltando na rede do gato, do determinar o gato, então, na verdade, quando eu quero treinar essa rede de neurônios, então imagina que cada bolinha dessa lá é aquele neurônio que estão falando, que na verdade nada mais é do que o quê? Um monte são uma maquininha que vai somar as entradas, né, e gerar uma saída, e essa saída vai ser conectada nos neurônios da outra camada, e que por sua vez recebe, então cada neurônio desse aqui vai receber as entradas dessa capa anterior, e vai passar para a seguinte, assim por diante.
O que vai se tornar cada um único vai ser exatamente os Ws e os Bs lá, aqueles parâmetros. Então quando eu falo em treinamento, eu vou jogar um monte de fotos de gato e vou ver como eu ponho uma e vou ver como é que ele calcula, ou como é que ele determina os Ws e B, e eu digo, esse é um gato, e digo para ele, a saída é um gato. Eu treino e vou analisando qual é o W, qual é o B, para que tenha o menor erro possível. Tá certo? E com isso é o treinamento, então. Nada mais é do que achar isso. Então voltando ao nosso gato lá, basicamente, quer dizer, se eu pegar o gato, eu vou pegar cada pixelzinho desse gato aqui, que é um valor, né? Ele tem cada pixel que eu passo aqui, ele tem um valor que vai variar de 0 a 255, né? 0 vai ser um valor preto e 255, que é o máximo que estou considerando que é 8 bits, então vai de 0 a 255, branco. Então vai variando aqui de cada pixel que eu tenho aqui, né? Cada um dos 57 mil pixels, na verdade vezes 3, a variação dele vai ser o quão mais claro ou escuro é esse pixel, né? São números que eu vou fazer o quê? Que eu vou pegar, né? Então todos esses 57 mil pixels aqui e vai ser a minha entrada dessa rede, tá certo? E no fundo é isso, a rede nem sabe. Se eu inclusive embaralhar esses pixels, se é uma rede completa aqui, né, com todos os neurônios, eu até posso baralhar que ela vai descobrir que aquele é um gato, independente, mesmo que os pixels estejam embaralhados, né? É óbvio que a grande sacada da inteligência artificial, ou do machine learning aqui, do deep learning, é a gente descobrir como montar esses neurônios aqui, né? Qual que é a arquitetura desse modelo. Isso é muito legal, porque e aí eu vou variando. Por exemplo, se é para fotografia, se é para imagem, na verdade, eu faço um tipo especial de arquitetura que eu chamo de convolução. Eu faço uma rede convolucional. Que na verdade o que é? Eu vou, na verdade, não pegar todos os pixels das fotos, mas eu vou fazer uma espécie de filtros, onde eu vou passar filtros gaussianos, por exemplo, onde eu vou começar a determinar, por exemplo, essas variações entre escuro e claro, vou descobrir que a orelha é pontuda, que o olho do gato é mais redondo aqui, ou ele é mais vertical, percebo o nariz do gato tem esse formato, e do cachorro um pouco diferente. Então, na verdade, quando eu passo milhares de fotos aqui, essa rede vai começar a capturar exatamente isso. E aí, gente, eu tenho dezenas, centenas de modelos que os cientistas desenvolvem. Então, esse aqui, por exemplo, que é um modelo totalmente conectado, né? Que a gente acabou de ver, é muito utilizado de machine learning, nós vamos ver exemplos deles. Aí eu posso ter redes convolucionais para imagens, né? Eu posso ter aqui redes recorrentes que eu uso para séries de tempo. Eu tenho aqui autoencoders para filtros, eu uso para detecção de anomalias, né? Eu tenho aqui, por exemplo, os GANs, que são as redes generativas, né, de adversárias e tal, que eu uso, é muito usado hoje para deepfake, né, quando eu faço aquelas imagens falsas. Redes de atenção, os transformers, que é um dos tipos de rede mais modernos que a gente tem hoje em dia, não é? Então, muito legal. Não vamos entrar não interessa muito para a gente aqui, mas o importante é que existem muitos tipos de modelo, existem vários tipos de modelos ou arquiteturas, né, de redes diferentes, e para cada uma para uma aplicação, ok? Legal. Vejam bem, nós falamos aqui várias coisas, eu falei alguns momentos de treinamento e alguns momentos de inferência. Não sei se ficou claro, mas isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Porque aí que vem muita confusão. Porque quando eu falo que eu vou rodar um modelo, né, eu vou fazer inteligência artificial lá na ponta da ponta, num dispositivo pequenininho, nesse carinha, né, nesse careta aqui, ó, isso aqui é um arduinozinho pequenininho e tal, né? Olha aqui, ó, vamos botar ele aqui, né? Ó, pra vocês estão vendo, olha nesse bagulhinho pequenininho, né? O que nós estamos falando nesse momento, o que eu estou fazendo eu vou colocar um modelo ali dentro e vou capturar dados de entrada e processar, né? Rodar o modelo, fazer inferência. O que é inferir? Entrar com um dado novo, né? Vou entrar com um dado novo aqui, entro com um dado novo no sensor, ele vai produzir e vai me fazer uma saída, tá? Então, quer dizer, entra um dado novo, ele vai inferir qual deveria ser o resultado. Isso é inferência. Mas, para mim fazer isso, eu tive que
treinar o modelo. Se é um modelo de imagem, eu tive que passar milhares de imagens. Se é para mim determinar se eu falei yes ou no, Alexa, etc., eu tive que ter eu tenho que ter milhares de pessoas diferentes falando Alexa, falando yes, falando no, para ele poder entender a diferença. E isso eu faço lá na nuvem. Esse treinamento eu faço lá na nuvem. Tá? Quer ver? Então, isso é importante. Quando eu falo em machine learning, quando eu falo em treinamento, é eu sei que isso aqui é um gato, eu tenho 30 mil fotos de gato, eu entro com essas 30 mil fotos de gato num modelo, numa arquitetura de um modelo que com os Ws e os Bzinhos zerados lá, entendeu? Eu tenho as conexões, mas eu não sei qual é o W e não sei qual que é o B. Eu sei como conecto de um com o outro, tenho fio, tudo lá. Os cientistas foram lá e definiram, isso aqui é muito bom para a imagem. Mas o importante é qual que é o Wzinhos e quais são os Bzinhos? Não sei. E aí é que eu vou treinar, eu vou descobrir quais são os Wzinhos, quais são os Bzinhos, o que fazem que eu tenha o menor erro possível para, dado um gato aqui, ele entender que isso é um gato. Então isso é o treinamento. Legal. Aí eu vou pegar esse modelo treinado, uma vez que eu estou satisfeito, eu falo, não, sabe o que? Eu determinei que esse modelo meu, ele identificou o gato com 80% de precisão. Beleza. Eu vou pegar esse modelo e vou fazer a inferência dele. O que é inferência? Eu vou entrar com um novo dado que eu não sei o que é. Que bicho que é isso aqui? Não sei. Vou entrar no modelo e o modelo vai inferir. Ele vai olhar e vai dizer, isso é um gato. Perceberam a diferença? Aqui eu coloquei uma foto que é um gato, eu sei que é um gato e treinei o modelo para que ele descubra por que essa foto é de um gato. Aqui eu peguei o modelo e fiz diferente. Eu entrei com a foto que eu não sei o que é e o modelo vai dizer, isto é um gato. Perceberam a ideia? Essa que é a grande diferença. Então o que eu estou falando aqui eu tenho uma fase de treinamento que é feita nas nuvens em geral, né? É feito lá, em geral é on-premises ou cloud hosted, né? Pode ser no meu computador aqui de casa, tá? Eu faço muito modelo, eu rodo aqui. Nós vamos rodar um modelo hoje, que eu vou mostrar, vou treinar. Mas é numa máquina grande. E esse modelo, depois de treinado, ele vai ser rodado, a inferência vai acontecer no Edge Device, né? On-premise, né? Que pode ser num dispositivo iOS ou no Android, no meu telefone, né? Podia ser lá também, quando eu falo no telefone, pode ser tanto no processador quanto posso usar nos browsers do meu computador. Ou o que interessa a nós pode ser rodado lá em dispositivos como um Raspberry, por exemplo, ou um Arduino. Na verdade, eu estou falando que eu vou rodar isso dentro de um processador ARM, ou mais poderoso, ou menos poderoso, ou outros processadores, etc. Né? Isso é bem legal. Então, quando eu tenho lá os meus endpoints, né? Os endpoints que vêm lá do IoT, tá vendo? Quando eu peguei os dados do IoT, esses dados são usados para mim treinar modelos nas nuvens e depois desse modelo treinado eu faço a inferência disso lá no Edge, né? Que é na ponta ou na ponta da ponta, tá ok? Isso é muito importante. Então, resumindo, o que a gente está falando aqui? Resumindo essa história, né? Qual que é esse workflow que a gente está falando? Isso não varia muito. A partir do momento que você decide o que você quer fazer, eu quero fazer word spotting, né? Eu quero fazer um wake word, eu quero fazer lá, eu quero acordar, criar o meu Alexa. Perfeito. Então, isso que eu quero, eu vou precisar coletar os dados. Então eu vou lá, vou descobrir um monte de gente, vou ver várias vozes diferentes para mim coletar o dado, né? Aí eu vou limpar esses dados e vou pré-processar os dados, né? Então eu vou gerar aquela fotinho que eu comentei, etc. Vou definir qual é o modelo que eu quero. No caso, vou ter o exemplo, se é de som, em geral, eu vou transformar ele numa foto do som. Nós vamos ver um pouquinho como é que eu faço. Eu vou então usar, por exemplo, uma rede convolucional para isso. Se fosse, por exemplo, sensores de movimento, eu usaria uma rede normal, uma rede densa, que se eu estou trabalhando com 3 eixos, etc. Uma vez que eu defini o modelo, eu preciso treinar o modelo. Esse treinamento do modelo, em geral, é feito lá no meu on-premises, na minha máquina principal, ou na minha nuvem, etc. Eu treino o modelo. Depois que eu treinei o modelo, eu tenho que converter esse modelo, né? O que converter? Converter para ser rodado numa máquina menor. Nós vamos ver quais as características que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? E aí eu faço o deployment. Eu vou fazer um deployment desse modelo na máquina pequena, no Edge, né? Ou seja, no Raspberry no Edge, ou lá no Embedded Device como no Arduino. Vou rodar isso e vou avaliar, vou ver se tem... E vou fazer a minha avaliação disso e fazer os acertos que eu tenho que fazer. Bacana? Então acho que com isso a gente terminou essa primeira visão teórica da coisa. Agora nós vamos meter a mão na massa e criar um modelo legal. Vamos comigo.
Pessoal, o que nós vamos fazer agora então é desenvolver um projeto, na verdade, nós vamos construir um projeto do zero, né, que vai ser da criação de uma keyword spotting, né? Então, em vez de ser Alexa ou Oi Jarvis, vai ser, ou Siri, vai ser Oi Hobbs, né? Por motivos óbvios aqui, né? Não sei porque lembra Rovai. E para isso nós vamos usar uma ferramenta maravilhosa que é toda uma plataforma desenvolvida pela Edge Impulse, que é uma startup jovem que está auxiliando muito, é muito forte nessa área, né? Então aqui eu acho que aconselho vocês a entrarem lá, fazerem experiência, vocês vão ver que maravilha. Vocês criam uma conta, é toda grátis, e vocês podem desenvolver projetos grátis. E obviamente, à medida que você vai criar coisas mais bodosas, você aí iria usar a versão Enterprise deles, mas sinceridade, o que você gerar com ele, o que gerar com a Edge Impulse, você pode utilizar nos seus projetos. Então vamos lá. Então, primeira coisa a fazer, você tem que criar uma conta. Eu já criei a conta, né? Então eu vou me logar na minha. Vou me logar aqui. Então vai ser jrobot.org, né? Vou digitar meu password aqui, né? E vou então entrar na. Pum, ele veio aqui, entrei no estúdio do Edge Impulse. E aqui você vai criar os seus projetos. Por exemplo, eu vou criar vamos criar um novo projeto aqui. Então eu vou chamar de Oi Hobbs, né? Oi Hobbs, né? Keyword Spotting, tá ok? Beleza. Então vou criar esse projeto. Vou criar um novo projeto aqui. Beleza. E aí, né? Vamos lá para ele aqui, esse projeto, tá? Uma vez que o projeto está criado, né, eu tenho uma série de vamos dizer assim, etapas, que inclusive aqui do lado eu tenho esse dashboard com as coisas que eu vou fazer, não tenho nada por enquanto, mas é óbvio que eu vou precisar adquirir dados, desenvolver o meu projeto em si e fazer o deploy dele. No fundo é isso, né? Quer dizer, eu vou pegar os dados, vou preparar os dados, né? Uma vez que eu preparei os dados, eu vou treiná-los e aí eu vou fazer o deployment no meu dispositivo. Aqui nós temos a sequência que nós vamos usar, né? Então a primeira coisa, nós vamos adquirir os dados para ser treinados, que eu vou gerar o meu dataset, vou preparar esses dados, vou fazer o treinamento, né? Para isso que o que eles chamam do Impulse, que na verdade ele vai me dar todas as condições para mim fazer todo o pré-preparo desses dados, né? E aí eu vou validá-los, vou testá-los, etc. E vou fazer o deployment. Então isso é uma maneira bem legal, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu vou coletar dados. Eu tenho várias maneiras de coletar dados, tá? Uma maneira de coletar esses dados, né, é através do celular, por exemplo. Eu posso vir aqui usar meu celular. Eu posso coletar dados, por exemplo, usando o próprio Arduino, né? Então, por exemplo, quer ver? Vamos pegar o Arduino aqui. Eu acho que vale a pena. Eu vou pegar o Arduino. Ó. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um reset nele, tá? Então ele deu uma resetei, quer dizer, apertei 2 vezes para ele esperar receber informação, tá? Eu vou vir aqui e vou calcular, na verdade, vamos aqui. Ele está fazendo um flash, né? Ele está me conectando com a nuvem da Edge Impulse, né? E está carregando dentro do... Então, beleza, olha lá, ele está escrevendo, tá? Estão vendo aqui, ele está escrevendo aqui, né? O que ele vai fazer? Ele está trazendo um software para dentro do Arduino, onde eu vou poder capturar informações a partir do Arduino, tá? Então isso é bem legal. Vamos lá, carregou. Tá, beleza. Processo carregado. Qual é o meu usuário? Robot. Rovai, @robot.org. Esse é meu usuário. Meu password.
Beleza, está se conectando. Ele pergunta qual projeto que eu quero. Esse que a gente acabou de... O projeto é o OiHobs, né? Beleza. Configurou. Que name? Eu vou chamar de Nano. Ok? Só para a gente lembrar, né? Legal. Voltando aqui agora, olha lá. Ele já o dispositivo está aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer com o nome aqui. Acho que se eu der uma limpa. Olha lá, Nano. Beleza, já tenho aqui. Agora eu posso vir então. Ele já está aqui, perdão. Aí nós podemos vir aqui e coletar dados. Olha lá, eu tenho um dispositivo Nano, né? Eu quero coletar dados aqui. Oi, Hobs. Tá ok? Eu posso usar o acelerador e eu quero usar o microfone desse Nano. E aí o que vai acontecer? Né? Eu vou começar a carregar aqui. Então eu vou vir aqui, vou iniciar. Waiting. Oi, Hobs. 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 Olha lá. Ele carregou. Perfeito. Olha lá, tenho 10 segundos aqui. Olha lá, vamos ver. Oi, Hobs. 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 Ok? Então ele gravou esses Oi, Hobs. Aí eu vou vir aqui, eu vou precisar dar um split nisso aqui, né? Porque, olha lá. Tá vendo? Às vezes eu vou pegar aqui, ó. O que eu fiz aqui, então, eu vou, tá vendo? Porque eu tenho 1 segundo, né? E tá vendo? Eu vou definir, eu vou pegar esses 10 segundos que eu gravei e vou separar, então, de 10 em 10 segundos, ok? Vou aplicar isso aqui, né? Apliquei, perdão. Aqui já tá aplicado, deixa aqui, tá bom. Tá aqui, vou dar um split. Pá. Dei um split. Olha lá. Cada um agora, cada um aqui eu tenho um Hobs. Tá? Se eu botar aqui, olha lá, eu tenho 1 segundo. Oi, Hobs. Né? Então, isso agora eu vou fazer, obviamente, eu vou precisar de muito mais dados que isso. Né? Então, pera um pouquinho, eu vou dar uma saidinha, tá? Você me dá um tempinho, eu vou dar uma parada, inclusive vou usar até o meu telefone para fazer isso, que eu posso usar o telefone também. E vou voltar para cá. Vou pedir para a Ilza, minha esposa, também gravar um pouquinho, para gravar uns vozes de mulher. Me dá um minutinho, eu vou gravar uns minutinhos de dados para poder ficar com um dado mais consistente e volto. 1 minuto. Muito bem. Uma vez que eu tenho isso aqui, voltei, eu fui lá, gravei, estão todos no meu telefone. Né? Eu gravei, usei o telefone. Eu podia trazer, eu podia fazer, inclusive podia usar o telefone aqui e trazer, mas eu preferi usar um gravador, né? E depois trazer para cá, para vocês terem uma ideia, um outro exemplo. Né? Então eu venho aqui, ó, eu vou dizer que eu quero trazer, então eu quero trazer training, eu vou dizer qual é, e aqui vou escolher os files que eu quero, tá certo? Na verdade, eu já trouxe. Você lista aqui e pá, e começa a fazer o upload, tá ok? Ele então ele vai carregar esses dados, né, e vai trazer para cá. Então aqui esses dados aqui, ó, tá certo? Então aqui se eu pegar, por exemplo, olha lá, se eu pegar esse aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos ver como é que ele está, ó. Oi, Hobs. Oi, Hobs. Oi, Hobs. Oi, Hobs. Então, por exemplo, tem outras entonações, a minha esposa falando, etc. Aí o que nós vamos fazer aqui agora é pegar cada um desses daqui, né, e vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aquela hora. Vamos mandar ele fazer splitar cada um desses daqui, né? Então eu vim aqui, olha lá, ele cresce tudo em um, né?
que foi todos aqui. Então, olha só. Então, eu tenho 2 minutos e 11 segundos, né, de um monte de samples, né, de cada um dos de samples de Oi Hobbs, que eu falei, minha esposa falou, diferentes donações. Quanto mais pessoas, melhor. Vamos dizer, eu acho que eu tenho o suficiente aqui, né? Eu quero separar o Oi Hobbs de outras palavras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui um grupo de palavras desconhecidas. Eu vou fazer a mesma coisa e vou trazer já. Então, por exemplo, vou buscar um banco de dados, né, que a gente tem, por exemplo, que a Google desenvolveu, que tem um monte de... E que aqui vai ser unknown, né? Tá? Um monte vai ser um... Eu vou trazer, então, palavras que são de unknown. Vamos procurar aqui. Tá? Então, eu vou procurar... Spotting Project... Ó, isso aqui eu tenho noise e tenho unknown, tá? Então vou pegar tudo que são os desconhecidos, tá? Vou pôr aqui, vou escolher todos esses caras aqui. 300 files. Vamos lá. Então vamos trazer 300 de desconhecidos. Ele vai carregar. Está levando lá para o nosso projeto, né? Beleza. E eu quero fazer também agora, eu quero noises, quer dizer, eu vou pegar, é importante, porque quando eu tenho um ruído da casa, então tem um monte de gravaçãozinha que é um estalido, um aspiradorzinho de pó, algumas coisas que podem interferir, tá bom? Então eu vou pegar aqui, também noise, vou trazer para cá, tá? Vou procurar o tinha aqui, eu tinha trazido isso, aqui, olha lá, noise, tá? Vamos pegar todos esses caras e vamos trazer. Então tem mais 300 files, 300 arquivinhos, né, para a gente dar uma olhadinha. Então vamos lá, tá certo? Então ele vai trazer todos esses arquivos aí que é ruído em geral, tá bom? Ok. Bom, uma vez que a gente trouxe, né, as 3 categorias, eu estou vendo, eu tenho 3 labels, né? Então a gente trouxe o Oi Hobbs, depois a gente tem o Noise, né, e temos o Unknown. Então esses 3 a gente subiu, tá? Então todos os dados estão aqui, né? Cada um, no caso o Unknown, né? Vou pegar um Unknown qualquer aqui, né, para a gente dar uma olhada, ó, por exemplo, vamos ver. Vamos ouvir para ver o que ele... 6, olha lá. 6. Na verdade eu aproveitei um conjunto, juntei as palavras que já tinham disponíveis em inglês. O certo seria, se eu for fazer um Oi Hobbs em português, eu vou fazer em português. Mas o importante eu juntei um monte de palavras que eu vou, pelo menos vou ser treinado como desconhecidas para ele, né? Vou treinar o ruído, né? O ruído, vamos pegar um ruído pra gente... Vamos pegar aqui um ruído qualquer, sei lá, ver se dá pra gente... Olha lá, o ruído você vê que é mais diferente, né? Um segundo de ruído. Um segundinho de ruído. Tá? Então, olha lá, vamos ver. Alguma coisa. Então, são ruídos, né, aleatórios que tiram um banco de dados. Você pode gravar os seus ruídos. O importante é, talvez, os ruídos da sua casa, na casa da empresa, se é pra gente fazer um projeto real, né? Legal. Agora começa a vir a mágica, cara. Então, eu vim lá, capturei, eu tenho, então, um volume grande, né? Eu tenho um monte de dados. Agora o que eu quero fazer com esse dado? Eu quero... os dados são time series, certo? Eu tenho dados lá, eu tenho uma janela de 100 milissegundos. Né? Na verdade, vou fazer uma janela crescer em 500 milissegundos. Eu posso até mudar isso aqui, eu posso pôr, sei lá, 100 milissegundos aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou pegar de cada... Né? Vou fazer o seguinte, de cada... 1 segundo de dados que eu tenho, eu vou fazer pedacinhos de 100 milissegundos em 100 milissegundos. Vou fazer um cortezinho em cada um, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou precisar fazer o pré-processamento. Olha só, ele já me dá aqui um monte de pré-processamento já prontos que eu posso usar. Então, por exemplo, eu vou usar um MFCC, que ele extrai features de sinais de áudio usando o Mel Frequency Cepstral. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor isso aqui. Mas basicamente, o que ele vai fazer?
né, nesse ponto aqui. Ele vai criar aquela fotozinha que eu falei para vocês. E esse MFCC, ele transforma numa escala logarítmica mais ou menos como o ouvido humano trabalha. Tá? Legal. Então, uma vez que eu limpei, né, que eu criei essa foto, o que eu tenho que fazer agora é criar a minha rede neural network, tá certo? Eu podia fazer uma transferência, já fazer um transfer learning, se eu quisesse trazer isso, já fazer uma coisa, por exemplo, de reconhecimento de objetos e tal, né? Eu podia usar caminhos para fazer anomalia, mas o que eu quero fazer aqui é uma rede normal. Então eu vou pegar uma rede. Tá aqui, essa rede vai ter como entrada esse FFC, veja, automático aqui. Eu tenho 3 features de saída, né, que é ruído, o Oi Hobbs que eu estou querendo, que é o meu keyword, e o desconhecido. Perfeito? Isso é bem simples e tal. Vou criar isso aqui, ok? Beleza. Vê que automaticamente apareceu aqui, ó, MFC e N Classifier. Vamos ver o primeiro, o MFCC, olha que legal. Ó, aqui eu tenho o raw data, certo? Eu tenho um raw data aqui, que sei lá o que é, né? Olha lá, um barulho qualquer, né? Aqui. Bom, vamos lá. Vou salvar, então que parâmetro eu estou fazendo? Ele está me dando os coeficientes aqui, eu não vou mexer. Vamos deixar o que ele tá sugerindo para a gente, tá? Põe o 0, só vou deixar o 0 aqui que é a frequência mais alta, olha só. Aí a gente tem aqui, ó, esse sinal aqui, ele me gera essa fotinha. A cor aqui é só para ajudar, tá? Na verdade, isso é uma dimensão só, né? Mas o que acontece é que como está de 0 a 255, na verdade ele põe quanto mais alta, mais vermelhinha, mais clara, menos... Mas para a gente ter uma ideia aqui de cada um dos nossos... Todos nós, ele vai pegar cada um desses aqui e vai gerar, né? Vai gerar essa fotinha aqui, ok? Beleza, salvou os parâmetros. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele vai gerar os features, né? Então eu tenho 7 minutos de dados, as 3 classes, com aquilo que eu gerei lá, com aquilo ele vai então gerar para mim o meu dataset de entrada, tá certo? Já trabalhado, já pré-processado, ou seja, ele vai gerar então para cada um daquelas categorias a fotinho, né? Para mim poder então com isso, né, entrar na minha rede neural. Tá? Ele está fazendo lá, está fazendo tudo, né? Um pouquinho de ver o resultado. Demora um pouquinho. Um pouco de paciência. Olha lá. Ele fez isso para nós, olha lá. Inclusive, olha só que interessante, ó. Aqui então, olha lá, ele está mostrando, olha aqui, ó. Então tá mais ou menos, ó. Vamos tirar o ruído, só para talvez fica mais fácil, olha lá. Ó, parece que está razoável, ó. O Oi Hobbs está meio na bordas aqui, né? Então a gente tem cada desse laranjinha é um Oi Hobbs, olha lá. Né? Olha lá. Oi, Hobbs. Tá vendo? Cada um desses é um Oi Hobbs. Tem uns que estão meio misturados aqui, né? Talvez esses aqui estão mais perto, mas eu acho que vai... Aparentemente dá para... Né? Parece que eles estão razoavelmente separados, o Oi Hobbs dos outros, dos desconhecidos, né? Tá vendo lá? Beleza? Né? Olha lá. Legal, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar. Então, eu já estou com minha base de dados de entrada, não é? Vou vir agora aqui. O próximo passo é, uma vez que eu tenho os dados pré-processados, eu vou então entrar na nossa rede neuronal, né? Ele está sugerindo para a gente ter, aqui são dados de redes neurais, eu não vou entrar no detalhe, né? Mas o importante é que a quantidade de vezes que eu jogo um valor de Ws e Bs, né? E dou uma passada para calcular o menor erro possível. Isso são as epochs, né? Épocas ou epochs, né? E aí, no caso aqui, ele está sugerindo sair com 100. A gente dá uma olhada, vamos ver o resultado, talvez precise diminuir um pouquinho. Esse aqui é o learning rate. Se eu faço isso muito pequenininho, eu demoro muito para mim chegar no meu erro menor. Se eu ponho muito grande, eu posso dar umas rebatidas e não chegar a nada e assim por diante, né? Aqui eu tenho aqui eu tenho a minha rede. Ela é uma rede, eu estou usando uma rede convolucional 1D, que na verdade eu vou pegar aquela fotinha e transformar numa linha, né? A gente viu lá no gato 57 mil, e vou passar então
as 13 colunas aqui. Vou passar, na verdade o que eu tenho são cada features é um número, né? São 13 colunas, né? Aí eu vou fazer a dropout, vou escolher um grupo, 25% dos. Isso aí para mim evitar, eu vou evitar overfit. Eu não vou entrar no detalhe aqui, depois o flat e tal. O importante, na saída eu tenho 3 features, né? Porque são exatamente os 3. E aí eu vou treinar. Legal. Depois eu vou dar uma passada para vocês aqui, na apresentação eu dou uma passadinha rápida nisso daí. Então lá, comecei a treinar, olha lá. Ele está indo, eu tenho aqui a minha, olha lá, accuracy, parece que está indo bem, olha lá. 0,80, essa eu estou validando com 20% dos dados, 87. Parece que está indo razoável. Vamos ver se não subir muito. Pode ser que, deixa eu ver. Aqui ó, tá, ele era 87, 82, depois parece que caiu um pouquinho, né? Pode ser que tem um overfit, mas não vou se preocupar muito com isso. Mas parece que está razoável, né? Parece que a coisa foi mais ou menos. Vamos ver depois aqui. Ele vai fazer um cálculo, vamos ver como é que ele coloca pra gente aqui no final. Olha lá. Opa, tá razoável, ó, razoável. Deu 85% de accuracy, né? 85% de accuracy, tá vendo? Então ele veio aqui, ó. Essa daqui é a matriz de confusão, que significa, por exemplo, olha, ele acertou o Hoves, olha que legal, o Hoves, ele com 95%. Aí teve um pouquinho que ele confundiu com o Anon, não é tão mal. Aqui tem o ruído que ele confundiu também, né? Aqui está o ruído que confundiu com o Anon, também não tem problema nenhum. Então é o que deu pior, tá vendo? E aqui também o Anon, olha lá, com Anon, né? Então também ótimo. Mas olha que interessante. Isso é bem legal, porque eu tô com aqui, esse aqui ficou legal, porque em 95,5% das vezes que o label era o Oi Hoves, ele predisse que era o Oi Hoves. Então parece que o modelo ficou bacana. E ele gera 2 tipos de modelo. Um modelo normal, não otimizado. Quando eu ponho o modelo não otimizado, em geral é um pouquinho mais alto, ou que é com aqueles Ws e Bs em float de 32 bits, ou eu faço quantizado, que é com 8 bits. Em geral eu vou trabalhar com 8 bits. Quando eu faço isso, por quê? Porque eu perco muito pouquinho, quase nada, e isso faz com que dentro de um Arduino daquele lá, dentro de um processador ARM, se eu trabalhar com 8 bits é muito melhor que trabalhar com 32, ele é muito mais rápido, etc, etc. O modelo fica muito menor. Olha só, ele está prevendo que o tempo de inferência vai ser 4 milissegundos, eu vou gastar 5K de RAM e 36 de ROM. Quer dizer, maravilha, né? Realmente está bem razoável, né? E eu poderia fazer aqui uma live classification se a gente quisesse, inclusive, né? Eu posso vir aqui, né? Carregar um sample, se eu quiser, né? Ou até, ó, eu posso pegar o próprio Nano de novo, ó. Vamos pegar o Nano aqui, vamos fazer um teste, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Oi, Hoves. Oi, Hoves. Vou esperar ele aqui. Oi, Hoves. 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 Vamos ver. Falei aqui, ó. Ó. Só errou 4 aqui. Beleza. Então eu acho que tá legal, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Próximo passo agora é a gente fazer o deployment desse cara. Como é que vai ser o deployment? Eu quero fazer, então, eu podia pegar para vários tipos de processadores e tal. No caso específico, eu vou fazer com o Arduino, então, que está aqui, né? Que é o Arduino Nano, né? Então, eu podia fazer direto um firmware para carregar nele ou carregar na biblioteca. Eu vou carregar na biblioteca, tá? Olha só. Então eu quero vir quantizado, vamos fazer uma análise, como é que vai ficar direto para esse carinha, né? Então, eu vim aqui. Olha que beleza. Então ele tá fazendo uma análise pra gente, né?
Vamos construir. Ok. Carregou. Ok. Se eu vier aqui, vamos lá. Downloads. Ele veio aqui e carregou essa biblioteca aqui. O que eu tenho que fazer agora é, eu vou abrir o Arduino. O Arduino, venho aqui, Sketch, incluo Library, eu quero incluir essa library. Vamos lá para o Download. Essa daqui, ó, tá vendo? Essa é de hoje aqui, então essa eu vou carregar esta. Beleza? Tá carregada. Venho aqui. Exemplo. Vamos. O Ehov, essa daqui, certo? Olha lá. Vou pegar isso aqui. Ela já me trouxe o programa, já me traz um programinha aqui, tá certo? Vou carregar esse programa no meu Nano. Lá, estou carregando no Nano. Vamos ver. Demora um pouquinho, daqui a pouquinho está indo lá, ele está checando direitinho. Né? Enquanto ele checa, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Né? Basicamente, o que interessa aqui, vamos ver, ó, ele mandou incluir ele está incluindo a biblioteca OiHovis, KWS Inferência, que só vai fazer inferência, que ele carregou. Aqui está incluindo que é o PDM para mim fazer, é a library para fazer o PWM do Pulse Code Modulation, né? Do microfone. Aí ele definiu, tá vendo? Muito legalzinho. Ele já vem aqui e lá dentro o que ele vai fazendo, vai fazer inferência, está usando a biblioteca para isso, né? Dependendo do valor, ele vai então, aqui nós estamos, deixa eu ver se está o microfone inferência start, deixa eu pegar aqui a PWM, onde está o loop. Né? No setup, basicamente, né, eu só imprimi, iniciei, e aqui no loop, o que ele está fazendo, então ele vai buscar o resultado lá, né? Da inferência e vai imprimir isso aí. Então, ele te dá um programinha básico, né, que você pode ir alterando, inclusive eu alterei, vou mostrar uns exemplos aqui, mas é super interessante. Você já poder ter baixado direto ou coisa, né? Vamos ver, demora um pouquinho, vamos lá, esperar um pouquinho, vamos lá. Daqui a pouco vocês vão ver aqui. Tá? Ele vai carregar o programa, estou esperando, ele está compilando, ele vai descarregar esse programa, ele está compilando. Ok. Bom, terminamos aqui então. Vamos ver o programa aqui, olha. O programa tem. Olha lá. O programa escreveu 298K na flash. Perfeito, demorou 11 segundos para gravar. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui vamos pegar o serial monitor serial, ok? Olha lá. O monitor está mostrando, né, a leitura lá. Então por enquanto está mais ruído, lá está aleatório. Estou falando aqui, ó. Às vezes ele pega alguma coisa que parece desconhecido, pegou um Hovis sem querer, tal. Tá indo. Vamos lá. Né? Então vamos pegar aqui, tá? Oi, Hobbs. Opa. Oi, Hobbs. 99. Oi, Hobbs. 98. Chuchu. Chuchu. Alexa. Siri. Oi, Hobbs. 99. Oi, Hobbs. 98. Oi, Hobbs. Tá vendo? Oi, Hobbs. Oi, Hobbs. Oi, Hobbs.
Perfeito. Vocês viram? Tá bom. Eu posso modificar o programa agora, colocar para ele acender LED, fazer etc. Mas o importante é que ele está capturando. Eu acho que isso mostra o potencial, não é, que a gente tem aqui. Acho que deu para a gente ter uma boa ideia como usar o Edge Impulse para treinar, né, capturar nosso dataset, treinar o nosso modelo e fazer o deployment em pequenos dispositivos, né, embedded device, como nós vimos no caso de um Arduino, né, um Arduino CS. Então, para a gente fechar, então acho que vale a pena dar uma fechada aqui, né? Então vamos lá. Quando falamos de TinyML, o que estamos falando então é Machine Learning em dispositivos ou microcontroladores de muita baixa potência, certo? O que quer dizer? Que eu vou rodar em dispositivos que gastam menos de 1 mW de potência, dispositivos que podem durar um ano com baterias dessas baterias, né, tipo moedinha pequenininha, não é? E microcontroladores aí de 32 bits que custam menos de $1, gente, ou ao redor de $1, né? Que são esses ARMS Cortex-M. Eu mostrei um Arduino aqui, mas na verdade eu só preciso do microcontrolador e mais memória e o sensor que você está utilizando, né? Então, quer dizer, quando você faz um projeto, é isso que a gente está falando. As aplicações, várias. A gente mostrou uma, que foi o Keyword, né? O Keyword aqui, não é? Mas, o Keyword Detection. Mas isso é só um exemplo. Pessoal, uma vez que você capturou som para encontrar a palavra, né, a keyword, né, spotting como usamos o Oi Hovis, podia ser o Alexa, né, o Google, etc. Eu podia usar, por exemplo, para monitorar ronco de pessoas, para saber se a pessoa está roncando, está com problema. Tosse, né, em pandemias como do Covid, por exemplo, a tosse é uma coisa muito importante, né, é muito importante. Além disso, a gente poderia, por exemplo, na área de segurança, eu posso usar som, por exemplo, treinar, por exemplo, som de vidro quebrado, por exemplo. Então tem a ver com segurança, não é? Eu posso... E aí vai, né? Olha, eu vi projetos, por exemplo, super interessantes, agora, inclusive recentemente, num curso que terminou em Harvard sobre Embedded Machine Learning, sobre TinyML. Os alunos fizeram uns projetos bem legais, por exemplo, de análise de modelar, por exemplo, o som de mosquitos da malária. Olha que interessante. Eu vi projetos, por exemplo, de você ver o som da água correndo. Então, se você tem um vazamento de água, você grava o som da água. Ou seja, reconhecer som é uma coisa super importante. Não só para voz, mas sons de uma maneira geral. Não é? E não é só som, né? Quer dizer, a gente viu e passou muito por cima, mas eu posso usar isso para... Eu posso usar pequenas imagens de câmera para mim fazer seleção de materiais. Aí eu vi uns projetos feitos aqui pela Edge Impulse, por exemplo, para ver ovos quebrados ou ovos inteiros dentro de caixa, né? Ou se está faltando componentes numa linha de produção, usando esse tipo de coisa. O iWatch que nós vimos, né? Para gestos e assim por diante, né? Então, detecção de anomalias, etc. Agora é interessante, uma pergunta que muita gente faz tá bom, mas esses dispositivos são pequenos, mas em que eu posso usar o quê? Claro que isso existe uma lista grande, mas só para a gente deixar uma visão geral para fechar, né, para vocês, acho que é importante. Por exemplo, a coisa mais simples que eu tenho, em geral, são dispositivos baseados no Cortex M0 Plus. Por exemplo, esse novo, o Raspberry Pico, por exemplo, é um que usa o M0 Plus, e tem outros, né? Ou, como de novo, só usar o chip. É muito usado para detecção de anomalias, classificação de sensores de uma maneira geral, né? Ou seja, modelos que são pequenininhos, de 20 kilobytes, etc. Funciona bem. Quando eu vou para Keyword Spotting, como nós vimos, ou classificação de áudio, como esses exemplos que eu dei, já tem sentido eu usar um Arduino Nano, né? Que é, por exemplo, ou qualquer dispositivo que use nessa linha do Cortex M4. Você tem que ver o que é que nós estamos falando ali, né? Então aqui já estou... De repente, se eu avançar para linhas mais poderosas, como o Cortex M7, que tem no Arduino Pro, no Potenta, etc., eu já posso fazer classificação de imagem, né? Vocês devem lembrar, quando eu classifico, por exemplo, dizer, essa imagem tem um cachorro nela, essa imagem tem um gato. Isso é classificação de imagem. Eu já consigo fazer com o M7. Quando eu vou daí para frente, que já começa a ficar uma linha, apesar que
pode ser considerado embedded machine learning quando eu estou embebido, quando eu tenho o machine learning ou o modelo embebido no sistema. Mas, por exemplo, o Cortex-A, né, quando eu uso, que são os Raspberry Pi, eu já posso fazer detecção de objetos. Dentro de uma imagem mais complexa ou de um vídeo, eu consigo separar, não é? O que é um animal, o que é uma pessoa, ou que tipo de animal que tem, se tem um carro, etc. Né? Ou fazer processamentos complexos de voz. Mas eu já estou comentando de modelos que já passam de 1 megabyte. Quer dizer, a coisa que é mais complexa, já vou para 100 milissegundos, 200 milissegundos de inferência, começa a aumentar. E, obviamente, eu posso aumentar, colocar tanto aqui em dispositivos como o Raspberry, eu posso colocar, por exemplo, GPUs, ou comprar dispositivos que já tem GPUs, como é o caso do Cortex-A com GPU, que é o Jetson Nano, que faz tudo o que a gente viu aqui, né? Ele também faz ele pode usar para detecção de anomalias, ele pode usar para keyword spotting, ele pode usar para criação de imagem, ele pode usar para objeto de detalhes, também pode ser usado para classificação de vídeo. Quer dizer, eu consigo trabalhar com classificações de vídeo, que é uma coisa bem mais bodosa, né? E hoje, pessoal, a gente vê aplicações industriais com Jetson Nano. A NVIDIA tem trabalhado, no Brasil tem projetos da NVIDIA, né, trabalhando aí com empresas nacionais, né, fazendo projetos aí na área industrial com isso. Tá? Então, quer dizer, tem muita coisa. Isso daí é um universo, não acaba aqui. Isso é para dar uma pincelada geral para vocês, né, do que é o Embedded Machine Learning. É uma coisa que muito nova, né, que é uma coisa que realmente está explodindo hoje em dia. E eu vou deixar com vocês aqui, vocês uma série de artigos e sites que eu posso trabalhar, né? E que vocês podem procurar, que vocês podem encontrar mais informações. Tá ok? Pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar era com vocês era isso. Obrigado. Se mantenham aí safe, né? Se mantenham seguros, né, nesse tempo complicado. Continuem, espero que aproveitem o congresso, aproveitem as palestras, espero que a gente se encontre nos próximos anos. Durante o ano, seguramente nós vou fazer outras palestras com vocês, a gente vai fazer alguns projetos, eu quero deixar gravado algumas coisas, inclusive com a parte, usando o Edge Impulse, e só para reforçar, pessoal, entrem no site do Edge Impulse, vocês vão ver que legal o site do Edge Impulse, tá? Tudo que você criar no Edge Impulse, você pode usar isso comercialmente, você pode vender como um produto os modelos. Essa é a missão da Edge Impulse, a menos que você seja uma empresa muito grande, uma enterprise, que você queira trabalhar com eles, ou que eles te deem uma consultoria, aí sim você teria que negociar com eles custo. Agora, de resto, todos os modelos gerados dentro do site do Edge Impulse são passíveis de ser utilizados. Então, é uma ferramenta para o desenvolvedor, para nós, né, para makers, engenheiros, empresas, todos vocês aí que estão aí no Tudo sobre IoT, todas essas empresas, eu aconselho, eu sugiro vocês a ir atrás, né? Olhar isso. Olhem com carinho, porque esse é o futuro. Realmente o Embedded Machine Learning é o futuro, tá certo? Que é o futuro que já está aí. Tá? Pessoal, obrigado. Fico por aqui e um grande ano para vocês. Um prazer. Muito obrigado, gente.